Entrevista. Queremos saudar agora com muito prazer aqui o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira. Seja muito bem-vindo, Dr. Geraldo, mais uma vez aqui ao nosso Hora H da Notícia. Bom dia, Danilo. Bom dia aos que participam dessa nossa entrevista. Bom dia aos ouvintes da 91 FM. Presidente, conta pra gente como é que está a situação da pandemia no estado, tendo aqui como visão, como ótica dos médicos. Ou podemos dizer o que para a população? O que os médicos têm achado do enfrentamento à Covid? Olha, primeiro vamos analisar assim o aspecto mundial, né? Porque apesar do Brasil ter tido um número exagerado de óbitos, ele seguiu a tendência mundial. E graças a Deus, com o avanço da vacinação, nós pudemos observar uma queda generalizada no mundo, apesar, né, da variante Delta, que está aí ameaçando casos, mas muito menos óbitos, né? Então, o Brasil está seguindo esta tendência. Hoje nós passamos já de 100 milhões de vacinados com a primeira dose, o que é muito bom. E isso tem provocado uma queda em todos os estados. O que está havendo no Rio Grande do Norte no momento é a desativação de leitos, o que não é a situação ideal. Seria transferência desses leitos para o atendimento médico, que ficou congestionado durante esse período de quase 2 anos, de 1 ano e meio, mas que vai para 2 anos, porque isso ainda se estica até o fim do ano. Mas assim, com muito otimismo, as visitas que nós temos feito aos hospitais, as unidades de saúde, elas mostram o retrato mundial, brasileiro e estadual de uma queda generalizada de casos. Com muito otimismo nós vemos essa situação. Doutor Geraldo, você falou da desativação dos leitos. Se eu não me engano, o governo já retirou aí, entre leitos que foram para realmente outras patologias, né, outros pacientes, e leitos que foram realmente extintos, né, ou deixaram aí de servir ao setor público. Se eu não me engano, já vai para aí cerca de 100 leitos a menos na conta do governo do estado. Esses leitos aí, fica o prejuízo para o governo do estado? O governo pagou pelos leitos e perdeu os acessos? A gente vai ter como atender as diversas patologias aí que se aglomeraram, que não foram atendidas nesse período de pandemia, com os leitos que vão sobrar? Essa questão de leitos, ela, para o ouvinte entender melhor, primeiro houve um repasse de recursos, não é, por parte do governo federal, e houve a contratação de leitos, uma boa parte no setor privado, por exemplo, São Luís Exato. em Mossoró, a Liga aqui em Natal, né? A própria prefeitura abriu um hospital de campanha, usou o Hospital Natal Sul, então foram acrescentados alguns leitos extras, não é? E o governo também conseguiu ampliar a sua rede, por exemplo, o Hospital da Polícia, o Hospital João Machado, alguns setores, então houve uma ampliação. Qual é o problema que o governo, eu acho muito difícil, o governo está vendendo a ideia de que vai transferir os leitos para o uso das patologias. Eu acho difícil, por questões financeiras, não é? É o ideal, mas já há um corte de recursos, as informações que nós temos é que há uma grande preocupação nas secretarias municipais e na estadual com este corte de recursos, que certamente vai haver uma retração. Além disso, do nosso ponto de vista de sindicato, nós temos uma preocupação muito grande. Foram abertos, Danilo, em torno de 100 mil postos de trabalho na área de saúde, não só para os médicos. E esses postos de trabalho também começam a ser desativados. Então haverá provavelmente um período de uma certa instabilidade, com possibilidade até de desemprego, né? Claro que todos nós queremos que a pandemia vá embora, mas nós queremos também uma melhora na assistência geral à saúde, porque vamos pegar aqui Natal. O Natal deveria ter 200 equipes de saúde da família. Tem pouco mais de 130, né? E este é o retrato da maioria dos interiores. Nós temos aqui em Natal também uma situação generalizada de terceirizações. É preciso haver concurso. E nós estamos, como sindicato, acionando a justiça para que determine a Prefeitura Municipal, que determine o governo do Estado, que abra mão das terceirizações e faça o concurso público para que a assistência possa ocorrer adequadamente. Presidente, estamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, o doutor Geraldo Ferreira. A governadora comentou ontem que tirou o Estado da UTI em relação à situação administrativa. O senhor, como médico e observando todas as questões de saúde no governo, concorda com isso?
Olha, do ponto de vista, eu como cidadão aí, né, que claro que minha área é a área de saúde, é um pouco mais restrita, onde eu vejo que os investimentos ainda são insuficientes, onde tem muito a avançar, não é? Mas o que nós estamos vendo, eu particularmente, é uma opinião minha, o governo está administrando essa questão estrategicamente. O governo está devendo salários aos funcionários. É verdade que é herança do governo anterior. Mas a visão que eu tenho é que o governo está administrando estrategicamente para evitar as demandas. Ou seja, eu estou atrasado o 13º de 2018, estou atrasado dezembro de 2018. Não pagou o 13º. Só vai pagar daqui para o fim do ano, não é? Aí vai ficar dezembro dentro. E vai administrar dezembro até a época das eleições para segurar os trabalhadores em relação à demanda e para fazer com que se chegue às eleições do próximo ano com isso quitado. Eu acho que é apenas uma jogada eleitoral. É assim que eu faço a interpretação, porque o Estado vem batendo recordes de arrecadação. Isso é visível, a inflação está subindo, o governo passando a mão nos impostos, e quando eu digo Estado, eu coloco isso no plano nacional também, não é? As exportações batendo recordes, os impostos batendo recorde de arrecadação, e o retrato que nós temos é de uma contenção na parte de remuneração, contenção muito intensa. Eu acredito que nós poderíamos estar numa situação melhor. A arrecadação e, se houver um equilíbrio adequado de investimentos, o Estado pode melhorar bastante. Mas eu tenho a impressão de que esses investimentos não vão aumentar porque, estrategicamente, a intenção do governo é segurar as demandas dos trabalhadores. Então, doutor Geraldo, só para ver se eu entendi, o senhor acha que o governo não pagou os atrasados ainda porque não quis, por uma estratégia política do governo do Estado? Olha, todas as contas que a gente faz, não é, mostram que está havendo recorde de arrecadações mensais, não Verdade. é? Nós, inclusive, nos reunimos com o fisco, que é o responsável por essa arrecadação. Fizemos uma proposição ao governo, não é? Uma proposição desenhada de pagar, de evitar também esse vamos dizer, populismo exagerado no formato de pagamento. Venhamos e convenhamos. Há uma regra para o pagamento salarial mensal que, no meu entendimento, é justa. Vamos dizer, até o dia 15 se paga integral até R$4.000 e 30% para todos os restantes. O governo, no pagamento desses atrasados, está fazendo uma fantasia maior do mundo. Ora paga 2.000, depois aumenta para os 3.000, depois para os 4.000 e quase nada para os que têm um assalariamento um pouco superior. Então, eu acho que está havendo, da parte do governo, uma estratégia de segurar as demandas e uma forma muito grande de parcelamentos destes débitos que ele tem. Presidente doutor Geraldo, presidente do CIMED, como é que está a saúde dos profissionais de saúde, dos médicos do nosso estado? Olha, esta é uma situação gravíssima, não é? Nós tivemos esta semana uma agressão a médico, lá em Parnamirim, inclusive lamentável, ameaça de morte, inclusive, não é? Mas isso é o retrato, porque nas unidades que nós visitamos não há segurança. As unidades, tanto municipais como estaduais. Nós visitamos algumas unidades, por exemplo, em Neópolis, que foram invadidas. Teve gente com revólver na cabeça. Além das ruas circunvizinhas, onde os carros são estacionados, o que acontece? Roubos, assaltos contínuos, né? E a falta de segurança, muitas vezes, estimula os acompanhantes, que, evidentemente, muitas vezes revoltados com a grande procura, muito cheias unidades, o número de profissionais insatisfatório, muitas vezes usam a válvula de escape de agressões verbais ou até físicas aos médicos, o que é lamentável. Tivemos também, de ontem para hoje, uma situação lastimável, e nós já tivemos alguns casos nos últimos 2 meses, esse é o segundo caso de suicídio de médico, né? E são médicos jovens, ou seja, os profissionais estão tensionados, pressionados, trabalhando muito, quer dizer, 1 ano e meio de pandemia, houve muita abertura de postos de trabalho e os profissionais preencheram esses postos, mas eles estão com uma sobrecarga de trabalho. E você diz, bom, mas o médico pode optar por trabalhar menos, mas os salários são baixos. Então, infelizmente, nós temos aí uma série de problemas. Inclusive, a Prefeitura de Natal, hoje, é uma das que paga pior ao Programa de Saúde da Família. Pior do que toda a vizinhança de Natal.
enquanto a maioria das cidades paga em torno de 13 a 15 mil, a Prefeitura de Natal paga pouco mais de 10 mil reais. Daqui a pouco vai começar a haver uma fuga de médicos contratados. Aliás, já está ocorrendo. A Prefeitura utiliza muito mão de obra terceirizada, onde paga quase o dobro do que paga aos seus trabalhadores. Doutor Geraldo Ferreira, a Assembleia Legislativa deve instalar essa semana a CPI da Covid aqui no Rio Grande do Norte. Qual a expectativa aí do senhor? Há o que ser investigado, né, dessa CPI da Covid? Aí são graves aí os contratos a serem investigados pela CPI, doutor Geraldo? Olha, eu acho que o governo, primeiro tem alguns problemas, mas ele conseguiu pular algumas fogueiras, eu diria assim, não é? Por exemplo, o hospital de campanha, que foi o que mais enrolou, embora seja uma das coisas investigadas, como se o governo tivesse que abrir. Na minha visão, o governo, nesta área, ele fez o correto, ampliou a sua rede própria. Então, neste ponto, eu acredito que em relação ao hospital de campanha, eu não vejo onde possam achar fragilidade. Mas o que é que nós assistimos? A tentativa de trazer empresas de fora, principalmente da Bahia. É uma coisa interessante essa história. E do Piauí. Do consórcio Nordeste, não é? Então, levanta aquele negócio. Eu acho que tudo deve ser investigado, né? Não quero aqui partir do pressuposto de que houve irregularidades. Mas vieram empresas que não tinham trabalhadores. Por exemplo, para as ambulâncias, para o SAMU, veio uma empresa que não tinha um trabalhador. Foi feita outra licitação que veio uma empresa também da Bahia para os serviços de anestesia que não tinha um anestesiologista e chegou tentando cooptar os profissionais do mercado. Então, tudo isso eu acredito que mereça ser devidamente investigado com a maior isenção possível, não é? Sem falar na questão dos respiradores, né? Que aí realmente eu acho que é um ponto meio escandaloso, porque antecipação de recursos, por mais que a gente já saiba que existiam empresas mal intencionadas, no meio de toda crise sempre aparecem os aproveitadores, mas o governo tem responsabilidades. Ele não podia nem deveria antecipar recursos, e esse consórcio Nordeste merece muita atenção, porque aparentemente é um conglomerado de governos, não é? De linhagem ideológica, político-partidária. Isso não é bom, não me parece bom. Doutor Geraldo, o senhor comentou aqui na fala que o governo pulou uma fogueira ao não instalar um hospital de campanha. A prefeitura instalou um hospital de campanha. Cometeu um erro na sua visão? Não, porque a prefeitura não tinha leitos, né? A prefeitura ela tem um hospital municipal, que é ali o antigo Hospital Médico Cirúrgico, que é superlotado e que não tinha como ser coberta a situação. Então, eu acho que a decisão da prefeitura ela foi acertada, porque foi uma salvaguarda muito importante aquele hospital de campanha para a situação de Natal. Acho que deve ter tido alguma parceria com o governo do estado, embora cada um quer seus louros, não é? Mas eu achei que o hospital de campanha foi um ponto positivo da administração municipal. E da administração estadual, a ampliação de sua rede própria, eu diria assim. E tem um detalhe, né, da questão do hospital de campanha, que o governo tentou abrir. O governo lançou, se não me engano, o edital seria na Arena das Junas, e não teve inicialmente nenhuma empresa interessada, até porque naquele momento todas as empresas que existiam acabaram sendo contratadas em algum estado do país. E aí, por algum motivo, daqui não surgiu interesse. E aí depois o governo, diante até da pressão, justiça seja feita, do Sindicato dos Médicos, decidiu aí reverter aí a sua estratégia. E eu concordo com o doutor Geraldo, se o governo tivesse aberto aquele hospital ali, o foco de denúncia em cima do governo hoje estaria gigantesco. Muito provavelmente. Aliás, essa questão de terceirizações, eu sou uma pessoa muito aberta, eu sou liberal. Economicamente, eu me coloco no polo liberal. Defendo muito a participação do setor privado, do setor filantrópico, das cooperativas. Essa é a minha história e eu acho que elas são importantes na complementação. Mas está havendo abuso, né? Está havendo abusos. E os gestores, no Rio Grande do Norte, está acontecendo uma novidade entre aspas, não é? Que são os prefeitos que recém assumiram, não têm médicos nas suas cidades, estão contratando empresas que estão fraudando. É a mesma, sabe essa história que está na Rede Globo agora? Que contratava as pessoas jurídicas e a Receita está indo em cima? Pois bem, tem algumas empresas no Rio Grande do Norte que estão agora fazendo isso. Ou seja, elas não têm um médico, não têm um funcionário
E quando ganham uma licitação, elas vão atrás da equipe que já dá aquele plantão, né, para torná-los sócios da empresa. Sabe qual é o objetivo disso? Fraudar a legislação trabalhista e fraudar a legislação fiscal. Nós temos alertado muitos médicos, porque lá fora, onde os processos estão aparecendo, os médicos estão sendo colocados como corresponsáveis e estão pagando multas, porque todo mundo sabe que esse mecanismo, ele é um mecanismo fraudulento, e os prefeitos também vão responder por isso, porque não pode uma empresa usar o artifício de falsamente tornar esses profissionais seus sócios para fraudarem a legislação trabalhista e a legislação, além de previdenciária, a Receita Federal. E dessa, todo mundo sabe que ninguém escapa, né? O leão está aí, com a boca aberta. Então, vai estourar brevemente escândalo em grande parte das prefeituras do Rio Grande do Norte por este formato de contratação na área de saúde. Muito bem. Tássio tem uma pergunta para fazer ao doutor Geraldo. Doutor Geraldo, bom dia. Bom dia. Prazer, Tássio. A gente viu um levantamento recente, até o mês de abril, foi o que eu pude acompanhar, que mais de 700 pessoas morreram à espera de um leito de UTI aqui no Rio Grande do Norte. Como é que o senhor avalia essa falta de leitos aqui no estado e o que é que faltou para que o governo do estado ou até as prefeituras tomassem essa providência e evitassem tantas mortes por Covid aqui no estado? Olha, no governo do estado nós conseguimos, através das visitas, detectarmos um problema. Ele realmente se preparou para abrir leitos de UTI, mas contratou essas empresas que não tinham médicos. Por exemplo, o João Machado, isso aí era claro para mim, visitei várias vezes o João Machado. Tinham lá 20 leitos de UTI para ser abertos e não se conseguia abrir, porque a empresa que veio não tinha médicos. Em vez do governo contratar empresas locais ou cooperativas locais que conseguiriam abrir isso, foi contratar, fez uma licitação e essas empresas de fora. É um perigo, não é? Apesar da gente saber que licitação todos podem concorrer, mas a gente vê que sistematicamente essas empresas vinham desse núcleo aí do consórcio Nordeste, ou da Bahia, ou não sei de quem. Então não conseguiam abrir. Houve um retardo na abertura desses leitos, efetivamente. E a culpa, se pode ser colocada alguma culpa, foi neste formato de contratação que privilegiou algumas empresas que sequer tinham médicos, ofereciam serviço, mas não tinham sequer profissionais. Doutor Geraldo, só complementando a questão da Covid, quantos médicos faleceram em decorrência da Covid e das sequelas da doença? Olha, nós tivemos 30 médicos no Rio Grande do Norte. É um número elevado para o número de médicos que nós temos, é um dos maiores do país. E no país foram em torno de 500 médicos. Né? É muita gente. Do total de profissionais da saúde, que são pouco mais de 1.000 que morreram, 500 são médicos. Então você vê que a linha de frente, o front da Covid, realmente matou muita gente e matou muitos médicos. Por isso, é importante até a sua pergunta, os médicos foram vacinados com a Coronavac, não é? Há uma discussão mundial acerca da terceira dose, que pode ser da própria Coronavac, pode ser de qualquer uma das outras, já que foi mostrado que há a possibilidade de intercambialidade entre as vacinas, não há problema. Então, nós já encaminhamos ofício, tanto para a secretaria daqui, mas a gente sabe que isso vai ser resolvido no nível federal, solicitando que os profissionais de saúde sejam contemplados com a terceira dose. O sindicato já pediu. Isso. Por quê? Porque nós visitamos também as UTIs, por exemplo, o hospital de campanha, a última visita que nós fizemos lá. Nós vimos que, acho que tinham 27 leitos, na época estavam ocupados, há um mês e meio mais ou menos. E a esta altura nós tínhamos uma transição, que você sabe que a segunda onda atingiu muitos jovens, né? Estavam voltando os idosos, mais da metade já eram idosos, e vacinados com a Coronavac. Que a gente sabe, não é surpresa para ninguém, embora a gente defenda todas as vacinas, e eu estou felicíssimo de ter tomado a Coronavac no início da... Mas a gente sabe que o nível de proteção dela é um pouco inferior, né? Em torno de 50%. Então, é preciso se avaliar com muita atenção a possibilidade de uma terceira dose. Doutor Geraldo, estamos chegando aí na reta final da entrevista. Outro assunto importante que a gente não pode deixar de abordar é o Hospital Alfredo Gurgel. Há poucos dias aí, de novo, explodiram na imprensa as imagens do hospital lá superlotado, algo que a gente aqui se acostumou a ver sempre, né, no Rio Grande do Norte, infelizmente. E o governo anunciou uma medida para tentar resolver o problema, que seria fechar ali as portas de Valfredo e o pessoal procurar, só iria ser atendido no hospital se viesse encaminhado de outras unidades. Algo também que eu já ouvi outras vezes aqui no estado.
Isso vai resolver o problema do Valfredo Gurgel, doutor Geraldo? Como é que está lá a situação hoje? Olha, primeiro, isso já é feito, não é? São poucas, só se entra sem ser regulado lá as emergências. Um acidente de carro, um tiro, uma facada, só se entra isso. O resto é tudo regulado, não tem um AVC, né? Então, só as emergências entram lá sem serem reguladas. Então, já é regulado. Então, isso aí não vai resolver. Segunda coisa, eu poucas vezes vi o Valfredo na situação atual. Realmente é lamentável. Nós temos lá no pronto-socorro uma situação de caos. Obras sendo executadas, poeira em cima dos pacientes, falta de leitos, os pacientes em macas no chão, que a gente já viu muito isso, mas ela está num nível assim meio constrangedor. Eu acredito que quem está chegando e ficando naqueles corredores está ficando numa situação assim de ferimento dos seus direitos humanos de uma forma muito agressiva. E eu me lembro que a gente já fez, em tempos atrás, há uns 10, 12 anos, eu acho que na época de Rosalba, denúncias acerca de perda dos direitos mínimos, dos direitos humanos das pessoas que estavam ali. Nós estamos chegando numa situação muito parecida, não é? Então, é preciso um olhar muito diferente do que simplesmente essa regulação, vamos chamar assim, né? É preciso investimentos bem mais sérios em equipamentos, em recursos humanos, não é? E em leitos, não é? Para que nós possamos ter uma melhora ali. Última pergunta, doutor Geraldo Ferreira. Próximo ano, a eleição. O senhor tem interesse de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, por exemplo, ou na Câmara Federal? Ou para governador? Pois é, o cargo está disponível, não é? Tudo é possível, né? Nesse mundo de hoje tudo não é possível, né? Olha, mas eu estou com um projeto aí, mas talvez, não é nem... Eu já fui presidente da Federação Nacional dos Médicos, mas há uma possibilidade de meu retorno para a presidência da federação. Eu confesso a você que esse projeto faz mais parte dos meus interesses, porque é uma área que eu conheço, onde eu posso contribuir, não é? Eu digo sempre aquela velha história, não vamos ser cínicos nem hipócritas de dizer que dessa água não beberei, não é? Mas se você me perguntar se está nos meus planos atuais, eu diria que não. Doutor Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos de Rio Grande do Norte, viu? Muito obrigado mais uma vez, doutor Geraldo, pela entrevista aqui, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui no programa, viu? Obrigado pela gentileza de vocês em me receber mais uma vez e torcendo aí, primeiro, pelo fim da pandemia, né? Segundo, pela recuperação da economia, não é? E terceiro, pelo bem-estar do nosso país. Tomara que 2022 seja de prosperidade para todos nós. Amém. É isso aí, doutor Geraldo, obrigado. Valeu, Suelen, estamos chegando no finalzinho. Grande Tássio, até amanhã vocês. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Obrigada a todos pela paciência e audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Hora Extra da Notícia com Aldo Clemente, Danilo Sá e Suelen Lobato. Esse programa